O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Força de vontade é o principal requisito para quem quer emagrecer. Resistir às comidas e levar a prática de exercícios físicos a sério não é fácil. Por isso, muitas pessoas precisam de um estímulo extra para entrar em forma e acabam recorrendo aos emagrecedores. No Olho Clínico de hoje, vamos descobrir se os remédios para emagrecer, naturais e sintéticos, fazem bem ou mal para a saúde. Fique com a gente! Metade dos brasileiros está acima do peso. A obesidade atinge 12,5% dos homens e quase 17% das mulheres. Para ficar em paz com a balança, muitas dessas pessoas recorrem aos emagrecedores. Em 2011, alguns anorexígenos que provocam a redução do apetite foram proibidos pela Anvisa, e o único medicamento que ainda está com a comercialização liberada por pelo menos 2 anos é o que tem como base a sibutramina. O medicamento teve a venda suspensa, mas voltou a ser comercializado recentemente. Para este endocrinologista, o problema não está no remédio, e sim no mau uso. A grande maioria da classe médica, inclusive a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e outras sociedades, acha que nós estamos desfalcados e que esses medicamentos deveriam voltar. Porque o grande problema dos medicamentos para emagrecer é o mau uso deles. São médicos ou até pacientes que usam de uma maneira indevida. Ao contrário do que muita gente pensa, a sibutramina não é um vilão. Como todo medicamento, ela possui efeitos colaterais e contraindicações, mas a redução do apetite causada pelo remédio pode ser um estímulo a mais para quem não consegue perder peso. Usar da maneira correta é procurar fazer uma reeducação alimentar, tá? Procurar fazer uma atividade física, desde que a pessoa não tenha nenhuma limitação médica para tal. E se essas, digamos assim, mudanças comportamentais não tiverem surtindo efeito, aí a pessoa pode lançar mão de um medicamento como um coadjuvante. Em algumas pessoas, a sibutramina pode causar dores de cabeça e prisão de ventre, sintomas que podem ser resolvidos com o ajuste na dose. Ela também pode aumentar a pressão sanguínea e favorecer a arritmia cardíaca em quem tem tendência à doença. Por isso, é importante consultar um médico que entenda do assunto. Porque às vezes, por exemplo, a pessoa não tem um excesso de peso tão grande, mas ela tem, por exemplo, muita gordura visceral, que é uma gordura mais prejudicial à saúde. É uma gordura que leva mais frequentemente ao diabetes, à pressão alta, a distúrbios, né, do colesterol, as dislipidemias. E às vezes a pessoa assim, tem uma fome muito grande, ou ela fez algum tratamento outro hormonal que ela precisa de uma ajuda medicamentosa. Então o médico tem que ter o bom senso de individualizar isso. Outras vezes a pessoa ela tem mais peso para perder. Mas ela está num momento de vida onde ela pode se dedicar mais a isso, onde ela tem um personal trainer, né? E às vezes ela não precisa do medicamento. Então, tem que ser individualizado. Cada caso é um caso. Rosemary tomou sibutramina por 1 ano, até a discussão sobre a legalidade do medicamento começar, e não teve nenhum efeito colateral grave. A boca seca, né? E ficava muito contente. Ficava... Não é energia. Eu tinha vontade de fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Eu chegava... eu fazia 10 mil coisas ao mesmo tempo, tinha disposição para fazer, ficava contente para fazer, né? E dormia bem. À noite eu dormia bem, porque você tomava a medicação às 10 da manhã, às 4 da tarde. Ela começou a ganhar peso na gravidez do primeiro filho há 30 anos. Os 20 quilos foram difíceis de perder, e quando ficou grávida do segundo filho, procurou ajuda. Aí na segunda gravidez eu comecei a engordar muito, o médico começou a brigar comigo, a me amedrontar bastante, e ele me aconselhou a ir para o vigilante do peso. Aí eu fui para o vigilante do peso, fiz a dieta durante a gravidez todinha e até o 4º mês de amamentação. Eu fiz. Aí depois eu seguia sozinha, porque aí com 2 filhos já não dava mais tempo de ir, né? Eles te davam o cardápio para a semana todinha, né? Você passava lá uma vez por semana e na gravidez você tinha uma dieta diferente. E deu um ótimo resultado, eu passei super bem, tanto que na segunda gravidez, a primeira gravidez eu engordei mais de 20 quilos
e na segunda só engordei 10 quilos. Se utilizada corretamente, a sibutramina pode trazer resultados positivos, mas o medicamento deve estar aliado à prática de exercícios físicos e mudança de estilo de vida para que os benefícios sejam duradouros. O medicamento está sendo uma ajuda, né? Por isso que essa ajuda não pode ser grande demais. Se a ajuda for grande demais, ele vai estar fazendo tanto pelo paciente que quando o paciente parar de usá-lo, ele vai sentir muita falta dele. Não é que ele vai criar uma dependência no remédio, do tipo vai viciar no remédio. Mas assim, muitas vezes o paciente ele cria uma dependência na comodidade que o medicamento gera na vida dele. E muitas vezes o que acontece? O paciente ele não tem assim só aquela força para dar aquela arrancada inicial. Mas você pega uma moça que depois emagreceu assim 15 ou 20 quilos, ela está se achando muito mais bonita, né? Ela está muito mais feliz, é muito frequente que aconteça isso, assim, Fabiano, agora que eu estou uma gata, eu não perco isso aqui de jeito nenhum, entende? E a pessoa muitas vezes para o medicamento e se mantém magra. Depois de passar pelos vigilantes do peso, Rosemary tomou as fórmulas, medicamentos que eram manipulados com várias substâncias para emagrecer. Até a sibutramina sempre era, eu sei que era Femproporex, eles faziam uma quantidade assim de remédios calmantes, era tudo junto. Ela também tentou as dietas malucas. Foi a de Beverly Hills, né? Eu nunca comi tanto abacaxi e melancia na minha vida. Eu comi a melancia inteira, mas realmente essa foi a dieta mais louca que eu já fiz na minha vida. Mas durante todo esse tempo, Rosemary praticava exercícios, até que decidiu procurar uma nutricionista e aproveitar o gosto pelos esportes para emagrecer sem medicamentos. Eu faço a dieta controlada com a nutricionista na área esportiva, de acordo com a atividade física que eu faço, os horários e tudo mais. E aí entra proteína, carboidrato e os suplementos, que é o whey protein, né? E uma ajuda para queimar calorias do termogênico. Emagrecer sem os remédios também é possível, principalmente se a pessoa consegue combinar os exercícios físicos regulares com uma dieta supervisionada por um nutricionista e com o consumo de alimentos funcionais. É o caso de Isabela, que emagreceu quando regulou a alimentação e levou o esporte mais a sério. O esporte e a dieta fizeram com que eu emagrecesse mais ou menos uns 10, 12 quilos. Ela inseriu na dieta alguns alimentos chamados funcionais, como as castanhas. Se você come mix de castanha, 30 gramas por dia, né, você vai ter um efeito emagrecedor, principalmente se você comer no momento do dia em que você sente mais fome. O zinco e o selênio que essas castanhas contêm promovem uma menor compulsão por consumir alimentos ricos em açúcares e gorduras. Olha que bom! Isso, consequentemente, melhora e emagrece. Além de trocar uma das 6 refeições diárias pelas castanhas, Isabela reduziu o consumo de alguns alimentos. Eu procuro cuidar mais de noite, para não comer coisa tão pesada, para não dormir de barriga cheia. E leite, lá em casa, a gente sempre comprou integral. E daí, de uns tempos pra cá, a gente foi mudando do integral pro semidesnatado. A gente foi se acostumando, porque é diferente o gosto, né? E daí, agora nesse último mês, a gente foi pro desnatado mesmo. Os alimentos funcionais são aqueles que têm seus benefícios para a saúde comprovados cientificamente. O ovo é um deles. Tem um estudo mostrando que se você consumir 2 ovos por dia, mas tem que ser ovo caipira, porque o ovo caipira ele tem uma resistência maior na gema e a gema ela é mais nutritiva. Então o que acontece? Quando você serve gema mais mole, a chance de você ter uma contaminação por salmonela é grande, né? Porque a salmonela ela entra pela clara e como a gema é fraca, ela vai penetrar na gema. Então você não pode servir a gema crua, mole, né? Molinha. Esse estudo mostra que o ovo caipira, que tem uma resistência maior na gema, a gema, além disso, é muito mais nutritiva, tem mais caroteno e mais vitaminas e minerais, você vê pela cor da gema, isso é visual. Ela é mais resistente, então ela não permite a penetração da salmonela. Quando isso acontece, você pode servir a gema mais molinha. Então, tem um estudo mostrando que 2 ovos por dia
tem um efeito emagrecedor, né? Então aconteceu numa população grande até que eles pesquisaram e eles consumiam 2 ovos por dia pela manhã e ovo caipira cozido, não pode ser frito, porque daí você também está agregando uma gordura e um valor calórico que não vai promover emagrecimento. Ou cozido ou pochê, que é cozido na água, mas a gema tem que estar mais molinha. E realmente houve um efeito emagrecedor. Algumas sementes também são funcionais, como a linhaça e a chia. A linhaça, ela tem uma casca, ela tem fibra insolúvel nessa casca de celulose. E a celulose, ela tem que ser rompida, porque o nosso organismo não consegue quebrar. Então, se você ingerir linhaça no pão ou a linhaça no alimento, sem romper a casca, você vai ter somente uma fibra, o efeito de uma fibra insolúvel. Mas a linhaça já tem comprovação científica, mesmo não sendo reconhecida pela Anvisa ainda, ela já tem comprovação científica, até aqui em Curitiba, né, de um grupo de pesquisadores que está estudando especificamente a linhaça, mas a escura ela tem um efeito mais funcional, mas você precisa romper a casca para ter o efeito. Ela é rica em ômega 3, ela é rica em lignana, então tudo isso tem efeito funcional no nosso organismo. Já os chás emagrecedores devem ser consumidos com cuidado. Se você tomar, por exemplo, um chá que seja excessivamente diurético, chá de quebra-pedra, né? Se você tomar em grande quantidade, você pode causar problemas de eliminação de líquidos acima do que você precisa no organismo, né? Acima do que você pode. Então isso pode causar um efeito colateral não desejado. E os famosos shakes que substituem uma refeição não precisam ser consumidos por quem consegue manter uma boa alimentação. E eles falam que tem poder de emagrecer porque você substitui refeições e você promove saciedade. Mas essa saciedade você vai ter do mesmo jeito com alimentos in natura, não o shake batido. Já o óleo de coco, que foi muito divulgado como emagrecedor, não tem esse benefício comprovado cientificamente. O óleo de coco que não tem um efeito emagrecedor, óleo de coco não é fitoterápico. Óleo de coco é um alimento, é o óleo do coco que é encapsulado e que é um alimento funcional, né? Ele tem os seus benefícios de retirada de gordura, mas não é um efeito emagrecedor cientificamente comprovado. O óleo de cártamo já é cientificamente comprovado. Isabela também toma cápsulas de suplementos para suprir a necessidade dos nutrientes que ela não ingere na alimentação, mas tudo com a supervisão de uma nutricionista. Ela procurou acrescentar algumas coisas que eu não comia com os alimentos que eu faço, que eu como durante o dia a dia, para fazer como se fosse um suplemento mesmo. Então ela me dá magnésio e boro, porque um ativa o outro, não sei como funciona muito bem. Que não fizeram muito efeito ainda, porque eu tô tomando faz umas 2 semanas e na verdade eu não sei para que é. Além de ter emagrecido, a estudante, que está em ano de vestibular, percebeu que seu desempenho melhorou com a mudança na alimentação. Além do estudo, que na verdade, quando você está saudável, tudo melhora, né? Então, essas 2 coisas associadas fizeram muito bem para minha vida em geral. Para se manter saudável, cuide da alimentação e pratique exercícios físicos. Mas se você precisar de uma ajuda extra para entrar em forma, procure um médico ou um nutricionista. Jamais compre remédios sem receita médica e lembre-se, não é porque uma fórmula ou medicação deu certo para uma pessoa que fará bem para você também. O Olho Clínico de hoje fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Até semana que vem!